E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje nós vamos explorar um dos maiores e, honestamente, mais incríveis mistérios da nossa biologia. Como exatamente o nosso corpo sobrevive ao estresse extremo do exercício físico. Pensa bem, toda vez que você decide correr, pedalar ou levantar peso, você está essencialmente colocando seu corpo numa zona de risco brutal. Como é que a gente não só sobrevive a isso, mas na verdade se adapta e fica mais forte? É uma jornada fascinante, então se ajeita aí e prepara para entender o que realmente acontece debaixo da sua pele. Para começar a entender toda essa mágica, a gente precisa voltar um pouco no tempo e olhar para essa frase brilhante do homem que é considerado o pai da fisiologia moderna, o Claude Bernard. Ele criou esse conceito do meio interno, que é basicamente aquele líquido extracelular que banha todas as nossas células. O que ele sacou foi que, para suas células funcionarem e você poder viver livremente por aí, esse ambiente interno precisa ser incrivelmente estável. E aqui entra a grande ironia da coisa. O exercício físico é, na verdade, a maior ameaça biológica a essa estabilidade. Parte 1. O desafio do exercício. Certo, vamos mergulhar a fundo nisso e entender como o nosso organismo lida com essa ameaça física massiva. Porque a verdade nua e crua é que o exercício é um estado de emergência para o corpo. No exato segundo em que você começa a se movimentar, você quebra a paz do seu estado de repouso. É um choque nas nossas linhas de base. A sua demanda por oxigênio dispara lá para o alto, você começa a produzir quantidades industriais de dióxido de carbono, a sua temperatura interna sobe absurdamente rápido e o seu pH começa a despencar, deixando o seu sangue mais ácido. Se o corpo não fizesse nada para segurar essa avalanche, bom, as nossas células morreriam em questão de minutos. Parte 2. O que é homeostase? E é bem aqui que entra o grande herói histórico da nossa biologia. Para combater essa disrupção absoluta, o nosso corpo confia num conceito clássico formulado lá atrás por um cientista chamado Walter Cannon, a homeostase. E dando uma olhada nesses números exatos aí na tela, a gente percebe algo vital. A homeostase não é sobre manter o corpo travado num único valor engessado, sabe? Não é uma linha reta. É uma faixa de normalidade, uma autorregulação ativa e muitas vezes desesperada. Olha só a temperatura, ela oscila entre 36,5 e 37,5 graus. O pH sanguíneo precisa ficar ali cravadinho perto dos 7,4. Durante o treino, essas margens de segurança são testadas ao limite e o seu corpo luta com todas as forças para manter tudo dentro dessa janela. E isso ilustra de forma brilhante como o corpo vence essa luta. É o famoso mecanismo de feedback negativo. Imagina uma gangorra. O feedback negativo age criando uma resposta que é exatamente o oposto do estímulo inicial. Então, se o exercício faz a sua temperatura subir demais de um lado da gangorra, o corpo aciona o suor para dar aquela resfriada do outro lado. Se a glicose sobe depois que você come um doce, o corpo libera insulina para baixar. É um jogo constante de tentar equilibrar a balança. Então, o ponto crucial aqui é que esse mecanismo todo funciona através dessas três engrenagens biológicas essenciais. Primeiro de tudo, você tem um sensor, como se fosse um alarme de incêndio mesmo, que detecta a queda do pH ou aumento do calor. Segundo, essa informação corre lá para o centro integrador, que geralmente é o seu cérebro, que vai processar a gravidade da situação. E em terceiro lugar, o efetor entra em ação, como seus pulmões começando a respirar muito mais rápido para expulsar aquele CO2 acumulado. São essas engrenagens trabalhando freneticamente para tentar corrigir os desequilíbrios. Parte 3. A resposta da célula. Agora vamos sair um pouquinho dessa visão sistêmica grandona e dar um zoom microscópico. Imagina os seus próprios músculos durante aquela corrida intensa. O mais bizarro é que a célula, ali isolada, ela não sabe que você está correndo no parque. Na verdade, ela percebe a corrida através do caos químico que está rolando em volta dela, tipo uma queda brusca nos níveis de energia ou ATP. Quando isso acontece, ela soa o alarme usando essas 4 vias de comunicação específicas. Ela pode sinalizar para si mesma, na via autócrina, avisar a vizinhança ali na via parácrina, jogar hormônios no sangue tipo adrenalina, na via endócrina, ou até dar um toque direto na célula do lado, na via justácrina. É literalmente uma rede de comunicação instantânea implorando por socorro e estabilidade. E no meio de todo esse caos celular, com calor e radicais livres destruindo tudo pela frente, surgem umas verdadeiras mecânicas de emergência, as Heat Shock Proteins, ou HSPs. Durante um exercício muito intenso, as proteínas vitais da sua célula começam a entortar, a deformar e falhar. E as HSPs atuam em tempo real. Elas agarram essas proteínas danificadas e consertam a estrutura delas enquanto você ainda está lá, suando a camisa, garantindo que a célula continue viva e operando sob uma pressão absurda. Parte 4. Os limites do sistema. Mas a gente tem que se perguntar, e o que acontece quando esse estresse é simplesmente grande demais?
O que rola quando todas essas engrenagens reativas e proteínas de reparo falham e não dão mais conta do recado? Bom, as consequências físicas de empurrar o sistema até o ponto de ruptura são, para dizer o mínimo, brutais. Quando a homeostase falha de vez, a gente vê situações letais como a insolação, que é quando a termorregulação desiste de vez e a temperatura passa dos 40,5 graus. Vemos crises metabólicas super perigosas como a hipoglicemia severa. E lá nos músculos, o pH pode despencar de um nível neutro de 7,0 para assustadores 6,2. Nessa acidez toda, as enzimas simplesmente paralisam, o músculo trava e ocorre um colapso fisiológico total. Ninguém quer chegar aí, né? Parte 5. Alostase, o novo paradigma. E é exatamente para evitar esse colapso catastrófico que a ciência do exercício descobriu um verdadeiro plot twist na nossa história. O corpo, na real, não fica lá sentado esperando as coisas darem errado para só então reagir. O que é realmente interessante sobre essa tela aqui é o contraste gritante entre esses dois modelos. Do lado esquerdo, a gente tem o modelo antigo, a homeostase, que é puramente reativa e corretiva. Ela fica esperando o erro acontecer. Mas do lado direito temos a alostase. A alostase é preditiva. Ela mostra que o seu cérebro antecipa a demanda e altera a sua fisiologia antes mesmo do distúrbio ocorrer. É o corpo mudando as configurações de segurança de forma inteligente para evitar o perigo antes dele chegar. Só que, como tudo na vida, ter esse superpoder de prever o estresse e mudar a sua biologia cobra um preço. E a gente chama isso de carga alostática. É literalmente o desgaste acumulado, o pedágio biológico de se manter vivo sob uma pressão contínua. Cada vez que o seu grupo se antecipa para lidar com aquele treino pesado, ele acumula um desgastezinho. E ficar pagando esse pedágio frequentemente sem o descanso adequado é exatamente o que leva os atletas àquele temido overtraining. Parte 6. O cérebro no controle. Isso nos leva ao grande maestro de toda essa operação. Se o corpo não é só uma máquina que reage a produtos químicos, mas sim um sistema que prevê o futuro, quem é que está no comando? O grande orquestrador de tudo isso é o seu cérebro. Ele está o tempo todo avaliando o ambiente e usando as suas memórias para prever demandas futuras de energia. Pensa só em quando você está chegando perto daquela subida difícil que você já conhece. Antes de você dar o primeiro passo nela, o seu corpo já alterou a liberação de energia. Ou lembra daquela ansiedade no pré-jogo? A sua frequência cardíaca dispara antes mesmo de alguém dar a largada. Isso é o seu cérebro ativando o sistema de luta ou fuga, garantindo que o oxigênio já esteja fluindo antes da agressão física sequer começar. É genial. Então, vamos avançar e ver como isso se constrói dentro das teorias mais modernas de performance. O pesquisador Timothy Noakes propôs o modelo do governador central. E sobre essa ótica incrível, a fadiga não rola porque o seu músculo quebrou. De jeito nenhum. A fadiga é uma emoção gerada ativamente pelo seu cérebro para proteger o seu coração e os seus órgãos. O cérebro calcula o esforço, prevê o colapso e simplesmente corta a energia dos seus músculos para forçar você a diminuir o ritmo antes que uma falha catastrófica aconteça. Adicionando mais uma camada fascinante nisso tudo, temos o pesquisador Samuel Marcora com seu modelo psicobiológico. Ele foca não só naquele cálculo inconsciente do cérebro, mas na sua percepção consciente. Para ele, a fadiga mental aumenta drasticamente a sua carga alostática. Traduzindo, se o seu cérebro estiver super cansado ou estressado com problemas do trabalho ou do dia a dia, ele vai fazer você perceber o exercício físico como sendo muito mais difícil. Parar de correr se torna então uma decisão puramente consciente do seu cérebro de que o custo daquele esforço não vale mais a pena. O que nos deixa com essa provocação maravilhosa aqui na tela. Na sua próxima corrida, no seu próximo treino, quando os seus músculos começarem a queimar de verdade e você sentir aquela vontade imensa de desistir, pergunta para si mesmo: o seu corpo realmente atingiu o limite das engrenagens mecânicas dele? Ou é apenas o seu cérebro operando como um mestre da holostase, tentando te convencer a parar por pura proteção? Pense nisso. Muito obrigado por acompanhar essa análise com a gente e continue sempre questionando seus próprios limites. Até a próxima!